Saudações ao ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 5 de janeiro de 2024, são de momento 23h07 e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Congresso Botânico. Palmas para mim por ter acertado o ano à primeira, mas também seria bastante complicado se não acertasse, tendo em conta que já escrevi 2024 umas 500 vezes desde que o ano começou e ele começou bastante ocupado, muito atarefado, com bastantes surpresas na esquina e eu continuo absurdamente chocada com aquilo que trouxe de 2023, o que ainda não percebi que preciso deixar para trás porque estou no processo de escrever tudo no meu cadernito e contente na generalidade, muito contente. Eu estava com uma preguiça imensa de gravar hoje, mas por que manchar a minha reputação logo no início do ano? Isto, de qualquer maneira, acabaria por ditar a consistência ao longo do ano, acabaria por ditar basicamente o percurso do podcast em 2024 e eu quero agoirar? Claro que não, óbvio que não, nem sequer faz sentido pensar nessa possibilidade. Também estou bastante alegre, talvez porque quero gravar para poder ir para casa, dormir, que eu estou muito ensonada. Acordei mais tarde do que já estou habituada nos últimos dias, dei-me esse luxo, porque ontem fomos à jam session de jazz aqui da minha zona. Eu acho que na generalidade o grupo estava assim um pouco preguiçoso, porque apesar de não ter estado tanto frio quanto nos últimos dias, estava aquele tempo bem cozy de nos convidar a ficar em casa, mas lá fomos nós e foi do caraças. Primeiro porque o próprio ambiente do espaço estava bem confortável, estava bem quente e as músicas que tocaram, a vibe das pessoas que estavam a tocar estava muito sincronizada. E depois houve ali um momento em que uma moça subiu ao palco, porque sendo uma jam, qualquer pessoa pode ir para o palco, tocar, cantar. E assim que ela abriu a boca e começou a cantar, minha Nossa Senhora, eu não tenho palavras para descrever. Eu fiquei chocada, fiquei enamorada, fiquei admirada, fiquei com a bunda no chão, fiquei de queixo aberto, a sério, linda, com uma voz poderosa, uma presença em palco que, enfim, eu virei-me para o meu amigo e disse assim, da maneira que ela está a agarrar o tripé e o microfone, tu vais-me dizer que ela não é profissional? Meu Deus, tipo, what the fuck? Depois eu acabei por publicar 2 stories sobre o momento e ela, quando viu hoje de manhã, porque eu não a identifiquei, pois eu não sabia qual era o nome dela no Insta, ela viu através da escola de jazz que repostou o meu story, agradeceu-me e descobri que ela afinal é cantora profissional e fez todo o sentido na minha cabeça e disse-lhe, que riqueza, a sério, que riqueza. Além do mais, antes de bazar, eu fui ter com ela, foi a primeira vez que eu fiz isto, eu acho que entrei em 2024 com uma boss bitch attitude que ainda estou a explorar e que provavelmente vai me dar muito jeito daqui para a frente. Eu aproximei-me dela, pus-lhe a mão no joelho, com todo o respeito, agradeci-lhe pelo facto de ter subido ao palco e disse-lhe que ia estar lá na próxima semana à espera dela. Se ela vai aparecer ou não, não faço ideia. Mas acredito que qualquer pessoa que tenha estado na plateia vai agradecer se ela voltar, porque caralho! O que é que foi aquilo? O mais bonito destas circunstâncias todas é que a jam é completamente gratuita, então nós podemos entrar, podemos assistir, podemos participar e ter acesso gratuito a este tipo de tesouro, epá, não há palavras para descrever. A sério, aqueceu o coração de uma maneira que acho que foi transversal a toda a gente. Eu cheguei a casa, eu vesti o meu pijama, eu ainda estive a ouvir as minhas meditações e fui dormir. Acordei com o pescoço
todo torto, fiquei com um torcicolo, apanhei não sei de onde, e levantei-me às 10 da manhã, comi, treinei, ainda consegui terminar a minha parte do trabalho de grupo que entregámos hoje. Foi o primeiro trabalho da faculdade que entregámos. Oh my god, fingers crossed, because eu quero o meu 16 no mínimo neste trabalho de grupo. Eu acho que este trabalho merece um 16. Para depois continuar os outros, não é? Eu na terça-feira tenho uma apresentação, na quarta também tenho, na quinta tenho de entregar um dos trabalhos, sexta, sábado, acho que dia 16 tenho a entrega da apresentação de quarta-feira, dia 19 tenho a entrega da apresentação que já fiz no mês passado. Ou seja, eu estou a estourar de coisas para escrever, mas este primeiro trabalho, de certa maneira, serviu de aquecimento e serviu de prova de como em 3 dias é possível fazer um fucking trabalho que está para ser feito desde o início do semestre. Por favor, não repitam isto, não façam isto, eu não aconselho a ninguém. Eu faço, mas não aconselho a ninguém a deixar os trabalhos à última da hora. Não que eu tenha feito a minha parte à última da hora, nem que os outros trabalhos que tenha de entregar ainda não tenham sido começados. Eu já comecei pelo menos 2, é só uma questão de continuar a ler, continuar a escrever, continuar a fazer as referências como deve de ser, estruturar bem o trabalho e entregar. Mas, verdade seja dita, nestas 2, 3 semanas em que estou em casa desde que as aulas terminaram, porque o semestre ainda continua, até dia 16 pelo menos, o trabalho já poderia estar muito bem orientado. Mas também não me chateio, porque os professores são doidos da cabeça, eu já estou farta de dizer que eles estão todos muito fora de si. A partir do momento em que metem a primeira entrega depois do Natal, logo no início do mês. Tipo, e eles reconhecem que há as festas pelo meio. Eles sabem que há a possibilidade de nós cagarmos completamente para os estudos, porque estamos em festa, estamos em família, estamos em amigos, estamos só a chilar e a descansar. Eles sabem que nós vamos estar neste estado de espírito e eles escolhem colocar as entregas para dia 5 de janeiro só porque sim. Oh my god, why? Why you do this? Mas pronto, está tudo controlado, está tudo bem, estou bem disposta aparentemente. Também se não estivesse, estaria com problemas muito sérios, porque eu acabei de vir da minha aula de pintura. Acho que já falei aqui convosco que houve um dos meses em que eu ganhei 2 sorteios com um espaçamento de 1, 2 semanas. E um dos sorteios foi numa escola de artes. Porquê é que estão a entrar bem carros de repente aqui na zona? Meu Deus. Ganhei o sorteio numa escola de arte e tive a aula hoje, porque entretanto a escola esteve fechada para o Natal e houve os feriados de dezembro. Eu acabei por não ir à última aula de dezembro porque tinha uma visita de estudo para a faculdade. Enfim, e soube bué da bem. Ao início estava-me a frustrar bué porque como a residência artística da qual faço parte também está de férias até dia 8, eu não tenho pintado nem tenho desenhado porque estou bué focada nas cenas da faculdade. E só muito recentemente é que eu sentei-me, organizei os meus horários, escrevi tudo o que tinha para fazer ao longo do mês, assim, muito em cima do joelho, não. Assim, muito amplamente. Não foi feito em cima do joelho, porque foi feito com tempo, no chill, sentadinha na minha cama, com uma canetinha, um chazinho, musiquinha, portanto não foi feito em cima do joelho. Por acaso foi feito em cima do joelho porque eu estava sentada na cama, mas vocês perceberam. Escrevi tudo o que tinha para fazer de maneira muito ampla no meu calendário. Há muito tempo que eu não me organizava assim no bujo. Para quem não sabe, bujo é bullet journal, é apenas o encurtamento do nome. Há muito tempo que eu não me sentava com esta dedicação, com esta vontade de ok, vou só tirar o que eu tenho na minha cabeça porque senão eu vou rebentar. Eu andei durante muito tempo a evitar, não se sabe porquê, talvez eu descubra agora enquanto estou a falar contigo, convosco, com vós,
andei durante muito tempo a evitar escrever no papel as coisas que eu tinha para fazer. Eu não sei que ideia era a minha, sabendo eu, por experiência, que quando eu estou atolada de ideias, a melhor estratégia é escrever no papel. Estava-me a forçar, na verdade, a organizar-me digitalmente, através do Notion, naquela de, se todos estão a fazer e se funciona para todos, pelo menos com as pessoas que eu acompanho, talvez também funcione para mim porque, verdade seja dita, o meu bujo é do tamanho de um fucking A4. Um A4 são aquelas folhas de impressão numa impressora normal, de casa, caseira. Eu não vou andar com o bullet A4 numa mochila, certo? Já me bastam os meus materiais de pintura com os quais ando daqui para ali e dali para aqui. Então, se eu tiver tudo no Notion, que também está no meu telemóvel, eu posso acessar facilmente às minhas notinhas, aos meus afazeres, etc, etc. Só que, além de eu ainda não ter todas as minhas páginas organizadas, ao ponto de poder dizer, ok, eu vou diretamente para ali e já sei o que é que eu preciso de fazer e como, dá-me muito mais jeito de escrever à mão. É daquelas cenas, eu não sei se é do século XX, o século do qual fazemos parte, pessoal, a maior parte de nós, espero eu. Eu não sei se é uma tendência do século XX, sentir, saber e experienciar esta extensão de ideias através da escrita, do papel, da caneta. Para quem é dos anos 2000, uma caneta é uma ferramenta de escrita. Não sei se vocês estão a par. Hoje eu estou muito gozona. Oh my god. Mas, realmente utilizar o papel e a caneta para organizar as ideias, para mim dá muito mais jeito. Então, eu estava-me a impedir de me organizar devidamente por uma questão de parvoíce. Vamos todos resumir assim. Estava a ser um bocadinho parvinha, estava a trair-me a mim mesma, no fundo, a trair a minha maneira de me organizar, porque se funcionou lá para trás, porque não haveria de funcionar agora? E agora tive uma epifania do porquê de eu andar a fugir à super organização. Porque eu sempre fui muito organizada. Ser organizada, de certa maneira, sempre esteve muito attached, muito apegada à minha personalidade, à minha pessoa. Qualquer pessoa que tenha estudado comigo, até a faculdade nos ter dado direções completamente opostas, conhece-me como sendo a pessoa organizada, responsável. E quando eu fiz terapia e percebi que o meu modo extra-organizado de ser era, no fundo, um mecanismo que eu tive que desenvolver para me defender no meu meio familiar, não é? Para corresponder a expectativas alheias, eu quis desconectar-me ao máximo dessa organização, dessa forma de viver a vida. E fui fazendo as coisas atabalhadamente, tipo, se der, se não deu, foda-se. Só que o foda-se também tem limites. E o meu limite começou a olhar para mim nos últimos meses. A partir do momento em que, mesmo estando a fazer as coisas que gosto, eu dava por mim a não ter tempo para fazer tudo o que eu queria fazer. E isso é lixado na medida em que, se eu não me consigo organizar, se eu sinto que não tenho tempo, sabendo eu que o dia tem 24 horas e que muitas pessoas mais também têm 24 horas e conseguem fazer o que querem fazer, dormem, descansam e estão bem, basicamente é muito estranho estar a gravar no carro e de repente dar-me conta de que estou na hora de ponta em que toda a gente está a chegar a casa. E como eu consigo ouvir alguns barulhos de fora, eu fico com aquela sensação de que estou a fazer um podcast ao vivo e toda a gente também me está a ouvir. Mas também não perdem nada. Enfim, o meu raciocínio é que se perdeu agora. Vamos lá ver se eu me consigo concentrar. Ser organizada, exigências, mais o quê? Foda-se tem limites, exato. O foda-se, o modo foda-se, o botão foda-se que toda a gente diz que nós deveríamos ligar de vez em quando.
também tinha limites. O meu limite começou a ser excedido a partir do momento em que eu me dei conta de que eu não estava a conseguir fazer tudo o que eu gosto e tudo o que eu queria. E aos poucos, sem querer, às vezes falhava uma semana na newsletter, às vezes falhava uma semana no podcast, falhei durante os últimos meses de 2023 para com o meu blog. Talvez falhar seja uma palavra muito pesada, mas deixei-o ao abandono, de certa maneira. E ontem, ou anteontem, quando estava a escrever a retrospectiva de 2023, que ainda não foi lançada porque eu quero que saia no dia em que eu estipulei para o blog, que serão às quartas-feiras, eu tive a rever algumas coisas que fui escrevendo. E dei-me conta de que eu estive muito consistente até setembro, outubro. Que foi o mês em que eu comecei as aulas, em que decidi focar-me mais nas leituras da faculdade, na escrita da faculdade, no podcast, na pintura. Então o blog ficou assim um pouco ao abandono, só que aqueles 3 meses para mim pareciam 4 anos sem atualizar o blog. E apesar do fluxo por lá ter sido muito bom, eu praticamente sem escrever nada nos últimos meses tive mais visualizações do que quando escrevia, com consistência. Se bem que esta frase é um pouco trapaceira, porque se nós formos consistentes, as pessoas chegam até nós, mas basicamente, sem escrever, sem publicar, eu recebi tantas visitas quanto quando escrevo. E deixou-me contente, óbvio, porque quer dizer que todas aquelas técnicas de SEO que eu estou a fazer pelo blog estão a funcionar. Portanto, pessoal, estas dicas realmente do marketing funcionam. Por outro lado, deixou-me um pouco indignada porque as pessoas chegavam ao blog, mas não tinham nada de novo para ler. E, às vezes também está tudo bem se nós não tivermos nada para dizer, nada para partilhar. E isto faz-me lembrar um Reels que eu vi nos últimos dias, de uma conta que eu comecei a seguir por recomendação da Inês, que teve ao abandono nos últimos meses, nem eu me tinha dado conta, e só percebi quando a dona da conta surgiu a falar de como, a partir do momento em que nós alcançamos um determinado número de seguidores, começamos a sentir uma pressão de criar mais e mais e mais, ao ponto de esgotarmos a nossa autenticidade e dali os nossos conteúdos começarem a perder piada. E isso fazer com que muitas pessoas que estejam nesse patamar de fama ou reconhecimento, vamos pôr assim, desapareçam, porque é muita pressão, perdem-se e nada faz sentido. E se calhar isso também acabou por acontecer comigo com o blog, não pelas visualizações e pelas visitas, mas pelo tipo de conteúdo que eu estava a criar e com o qual não me estava a identificar assim tanto. Então acho que a distância também foi um gesto inconsciente em relação ao facto de não me estar a identificar com aquilo que eu estava a escrever e precisar, de certa maneira, de me reconectar. Aliás, eu acho que já falei por aqui ou pela newsletter, porque um dos motivos que me fez criar a newsletter foi não só uma conversa que tive com a Sofia, mas sentir que através da newsletter eu poderia escrever livremente, sem ter de me preocupar com as técnicas de marketing para o post estar bem posicionado no motor de busca, yada, 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 yada. Que no fundo, se calhar foi o que fez com que muitas pessoas chegassem ao blog sem o blog estar a ser alimentado. Portanto, tem os seus prós e os seus contras. Ainda assim, eu precisava de escrever sem estar a pensar nisto. E criei a newsletter exatamente por esse motivo. E até agora tenho sido consistente, todas as semanas tenho estado por lá. Não me posso esquecer que na segunda-feira não vou estar em casa, portanto, amanhã tenho que arranjar pelo menos 1 hora para escrever e agendar para a newsletter, porque o Substack tem uma cena maravilhosa que é, podemos agendar as nossas newsletters. Isso é tipo, claps, bitch, claps. E deixa-me contente, porque a plataforma onde estava não dava para agendar e isso às vezes é ganda tiro no pé, porque dá jeito agendar coisas. A Carol de antigamente não gostaria
nada de me ouvir falar, mas temos pena, temos que crescer, temos que usar as nossas ferramentas e crescer com elas também. Por isso, ser organizada, voltar a ser organizada. Porquê é que as pessoas entram aqui como se isto fosse uma autoestrada, meu? Tenham cuidado, é sério. Ligar o modo foda-se nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Pode saber muito bem nas primeiras semanas, mas a longo prazo torna-se muito problemático, porque acabamos por perder hábitos que nos faziam bem, acabamos por entrar em ciclos muito viciosos, acabamos por nos perder de nós mesmos e ficamos frustrados sem perceber porquê, e se tivermos uma forma muito específica de lidar com emoções, acabamos por culpar as circunstâncias e os outros das nossas merdas, e isso é um sítio muito perigoso onde se estar. Não aconselho a ninguém, portanto, please, não liguem o botão do foda-se muitas vezes. Às vezes é bom para uma viragem muito importante na nossa vida, mas não fiquem lá muito tempo. É sério. É como entrar no mar em dias de verão. Pode saber muito bem estarmos ali a boiar, só que ao fim de um tempo a água começa a ficar gelada, o corpo começa a ficar enrugado, se não tivermos cuidado estamos no meio do oceano, entramos em pânico, afogamos, morremos e acabou a história. Por isso é bom mergulhar, mas tenham cuidado. Falando em hábitos, no outro dia se calhar até foi ontem, enfim, esta nossa mania de dizer no outro dia para nos referirmos ao dia anterior. No outro dia tive que apanhar o transporte para vir para casa, né? Senão ficava em Lisboa. E falando em hábitos e modo foda-se e coisa e tal, eu sempre tive o hábito de, na volta para casa, sentar-me no piso 1 do transporte. E nos últimos meses, sabe-se lá porquê, talvez por preguiça, eu optei por ficar no piso 0 e fazer a minha vida sem stresses. Acontece que o piso 1, no regresso a casa, tem um gostinho a nostalgia. E esta nostalgia, na verdade, é a cesta que sabe super bem fazer no regresso a casa. No terceiro banco da segunda fila, à esquerda, quando subimos as escadas, pela parte da frente do transporte. No regresso a casa, sobretudo às 2 da tarde, 2, 3 da tarde, em que o sol está a bombar e está bem quentinho, está bem cozy e o transporte está super chill, quase sem ninguém ali dentro, exceto quando se sentam na fila de trás com crianças a falar bem alto, mas ainda bem que os meus fones são incríveis e tapam o barulho de fundo. E pela primeira vez em meses eu consegui fazer uma sesta até casa ao ponto de perder a noção do tempo. E isto já não me acontecia há imensos meses. Quando vou para Lisboa, ok que adormeço um bocado, mas nem tanto, mas quando venho para casa dou-me ao luxo, não é? Porque estou a vir para casa, então se o transporte voltar para trás e depois trouxer-me para casa outra vez, não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que eu note. E eu pensei nesta coisa de retomarmos certos hábitos. Hábitos que nos fazem bem, hábitos que nos enraizam de certa maneira, hábitos que puxam o melhor de nós e que sabem a casa, que são o nosso bem-estar. Zonas de conforto não são necessariamente más, apesar de, se continuarmos nelas, às vezes não evoluímos e não crescemos de facto. Mas há certas zonas de conforto que vale a pena manter porque fazem parte de quem nós somos, fazem parte da nossa essência. E fazer a sesta naquele banco, no piso 1 do transporte, sabe a mel, sabe muito bem. Tal como o hábito de, às vezes, empoleirar-me na janela da cozinha e ver o pôr do sol sem pensar em nada. Faz-me sempre lembrar a Carol dos 10, 11, 12, 15 até,
que ficava à janela a desejar coisas absurdas, que se eu pudesse olharia para ela e dizia: mana, usa o teu tempo para outras coisas, mas ela precisava daquilo, não é? Ela precisava daquilo. Eu precisava daquilo para crescer e para estar onde estou. Estar empoleirada na janela da cozinha sabe-me a infância, sabe-me aos azulejos que já nem existem sequer na cozinha, super quentes porque absorveram o calor do verão e começam a emanar esse calor para dentro de casa, o que é uma desgraça porque depois não se consegue dormir como deve de ser. Não que eu durma na cozinha, mas vocês perceberam? E peço desculpa pela tosse, não vai ser cortá-la porque este episódio vai super integral, porque eu estou sem paciência para editar episódios nos últimos tempos. Cestas, janelas ao pôr do sol. Há muito tempo que eu não vou para a zona da praia, onde estão os moinhos, porque aquele é o meu sítio das duas uma. Ou pedir desejos, ou chorar desalmadamente porque se passou qualquer coisa na minha vida que me frustrou e que dá vontade de andar à pancada, mas a única solução é chorar, porque caso contrário sou presa por agressão alheia. Há muito tempo que eu não vou para lá. Ainda há 2 ou 3 dias, ainda no domingo passado, meu Deus, o que é que eu ando a fazer com o tempo? Ainda no domingo passado eu quis caminhar até lá, só que o xixi não me deixou. E acabei por não fazê-lo. Voltei para casa, mas um dia destes hei de lá pisar a areia e agradecer, porque aposto que houve alguma fase da minha vida em que eu desejei muitas coisas que eu estou a viver agora e não me lembro, porque a minha memória também não é assim tão boazinha. Nunca foi, na verdade. Principalmente para dar recados. Mas who am I to complain? Hei de lá ir para agradecer pelas coisas que desejei e que de facto ocorreram e pelas coisas que não aconteceram, mesmo que eu tenha desejado, porque provavelmente teriam sido um caos. O hábito de encontrar-me com pessoas ao final do dia ali na pastelaria, que tem uma esplanada, onde eu já li tanto e faz muito tempo que eu não me sento na esplanada a ler um livro qualquer. Dizer isto fez-me lembrar do livro que eu estou a ler agora, que comprei no ano passado e que deixei a apanhar pó na estante. Chama-se Tudo o que Nunca Fomos. É de uma autora espanhola, do qual não me lembro o nome. Também não vou tirar o livro da mochila para ver. E eu estou-me a identificar muito porque, aparentemente, uma das protagonistas é pintora. Não só ela, como o protagonista também. É pintora. Eles são artistas. E há muitas coisas que eles dizem que estão associadas à pintura que mexem comigo. Não só por ser a minha realidade de agora, mas por, em processo terapêutico, ter sido a pintura que me deu os primeiros sinais de como eu estava a melhorar. E o facto de um dos protagonistas estar a passar por um momento de luto e recuperar a pintura ser, de certa maneira, um caminho para a libertação, agora pareceu uma budista a falar, é muito relatable. É muito relatable. Eu estou mesmo a vibrar. Primeiro porque lê-se super rápido. Eu amo capítulos curtos. Tive muito medo de o assumir para mim mesma, mas que seja. Eu adoro capítulos curtos porque dá a sensação de que a leitura flui muito bem. A escrita também é bastante boa. Fizeram um trabalho incrível com a tradução. Há ali coisas que têm mexido comigo, mas não esquecer que os protagonistas, apesar de serem novos para mim, não são novos dentro do contexto deles. Eles já se conhecem, eles têm um passado, eles têm uma maneira de se relacionar que, se eu parar para pensar, se justifica o porquê de um deles estar a fazer o que está a fazer. Há coisas que mexem comigo pela negativa, mas até agora tenho gostado bastante do livro. Eu acho que estou a lê-lo no momento certo, apesar de já o ter há 6 meses, e estou a gostar bué.
A escrita é muito fluida, os capítulos curtos ajudam para com essa fluidez. É um romance e eu estou há não sei quanto tempo para ler romances, mas não sabia por onde começar, porque eu vou ser sincera, eu preciso de sentir amor na minha vida. Eu preciso de sentir amor através de livros, eu preciso de amor e não há problema nenhum em admiti-lo. Eu sou uma pessoa amada, vamos pôr assim. E às vezes não agradeço tanto quanto deveria, porque o amor que eu projeto e o amor que eu desejo vem de pessoas que ainda nem sequer existem na minha vida. E isso é muito problemático, sempre foi. Mas eu sou uma pessoa amada, só que eu preciso de mais amor, eu quero mais amor e eu estou a pedi-lo e foda-se. Acho que se todos nós admitíssemos que queremos sentir amor e queremos não só nutrir, como receber e colher e acolher esse amor, o planeta Terra estaria a salvo das mãos da humanidade. Mas muita gente tem problemas em admiti-lo. E eu também, e neste momento já entrei naquele patamar em que tenho sono e tudo o que eu disser vem porque eu estou sem filtros. E já estou a gravar há 31 minutos e não vou pensar nisso, não vou estragar o flow da conversa. Mas eu estou para ler romances há muito tempo porque eu preciso de sentir esperança na minha vida romântica. Juro por tudo. Eu vivi uma experiência o ano passado que, de certa maneira, contribuiu para que eu me tornasse mais otimista no foro do amor, mas ainda assim não otimista o suficiente para acreditar que eu vá viver uma paixão que se transforma em amor, que seja duradoura, para apresentar à família, para criar um vínculo familiar com essa pessoa, para termos casa, para termos animais de estimação, plantas pela casa inteira, filhos, quem sabe, projetos em conjunto. Não chegou a esse nível de otimismo. E eu acho que a única ferramenta que me poderá dar isso no momento são os livros. É que nem os filmes servem. Os filmes são bem cringe. Alguns deles são muito cringe e pelo menos através da escrita dá para trabalhar a imagem mental como eu quiser. Se eu tiver já as referências visuais, fica muito complicado de encaixar com a história. E enquanto leio, o tempo passa de maneira diferente, o vínculo com a história também é feito de outra forma, porque são dias e dias a explorar aquela narrativa, aquelas personagens, a refletir sobre aquelas palavras em relação à minha vida. Portanto, neste momento, eu acho que vou enverdar pelo romance. É um género literário que a mim sempre me deu muita comichão, exatamente por este medo, este pânico em admitir que eu também quero ser amada. Portanto, vou procurar o meu amor, vou construir o meu amor e vou fazer o que eu bem entender como amor. Este podcast, ai, eu detesto quando dizem este podcast quando se estão a referir a este episódio. Este episódio está, enfim, perfeito, lindo e maravilhoso, exatamente como eu já estava a precisar de gravar, porque o meu sentido de humor estava-se a perder e eu não gosto de nada disso. Talvez, se calhar, também esteja entusiasmada pelo facto de ter entregue o primeiro trabalho do semestre, mas já falámos disso, não precisamos de tocar novamente no assunto. Leituras. Ler na esplanada. Há muito tempo que eu não leio numa esplanada. Mas estava a saber super bem escolher ler do que estar ao telemóvel. Também foi uma das metas que eu estabeleci para 2024. Ler no lugar de mexer no telemóvel. Porque é estúpido o tempo que eu passo no telemóvel. Eu nem sequer preciso de ver aquele cronómetrozito que o telemóvel tem. Eu não preciso de ver para saber que eu passo muito tempo ao telemóvel. Ainda ontem, exato, eu vim do trabalho, eu estava tão exausta que eu disse para mim, eu vou-me atirar no sofá e eu vou ficar lá pelo tempo que for preciso. Comecei a ver vídeos no YouTube de uma nutricionista que comecei a seguir recentemente, que tem uma abordagem muito gente como a gente. E quando dei por mim estava no Insta, a ver Reels.
E eu levei na boa 2 horas no Instagram a ver Reels. E isto é estúpido, isto é assustador. O que é que eu poderia ter feito em 2 horas? Poderia ter lido mais de metade do livro. Mas pronto, cada coisa no seu tempo. Este livro está a ser bué bom, estou a curtir bué. Provavelmente vou comprar o segundo volume, porque eu acho que isto é uma duologia. Se for uma trilogia, melhor ainda, desde que não se estrague, como a maior parte delas. Eu estou disposta a comprar o livro, a ler. Tenho outro livro que comprei também, que é o da Colleen Hoover, que é Corações Partidos, uma coisa assim parecida. A capa é linda, muito bonita, tipo, lindíssima. É o tipo de ilustração que eu espero vir a fazer um dia, porque ilustração digital dá um trabalhão do caraças. Se calhar só sou eu que preciso de aprender melhor a mexer com aquilo, mas a ilustração do livro é muito bonita. Mesmo o do livro que estou a ler agora, o Tudo Que Nunca Fomos, é lindíssima. E os elementos que utilizaram para ilustrar a capa fazem bué sentido com a história e uou, adoro simplesmente. Quando eles acertam nos elementos da capa em vez de meterem uma cena super aleatória que não tem nada a ver. Outro hábito antigo. Deixa pensar. Acordar cedo e fazer o meu pequeno almoço nas calmas, sem estar a correr de um lado para o outro porque decidi procrastinar na cama e não fiz bem as contas do tempo que precisava para levantar-me, vestir-me, comer, relaxar enquanto como e conduzir até à estação. Tem sabido a mel. Confesso, eu detesto acordar com o despertador e se eu encontrar alguém à face da terra que diga que ama acordar com o despertador, eu mando-a para uma ilha deserta e deixo-a lá. A definhar até ao fim dos seus dias, porque não faz sentido. Aquela pessoa precisa de se descobrir, porque gostar de acordar com o despertador é doentio. Mas, porém, contudo, todavia, como eu estou a trabalhar, eu preciso de acordar cedo, certo? Certo. Mas tem sabido super bem. Primeiro porque estou a fazer uma cena que curto, depois porque sabe realmente bem acordar cedo depois desta temporada toda a dormir até às tantas da manhã, a ter horários todos trocados, em modo foda-se. Por isso é que eu digo que o modo foda-se não foi assim tão bom para mim. Não foi saudável e eu não tinha noção. Tenho sabido bem acordar cedo, porque eu levanto-me, a casa está silenciosa, eu visto-me, eu faço o meu pequeno almoço, que é o tal brunch de que toda a gente está muito a par já no Instagram. Eu gosto de fazer os meus ovos, gosto de fazer o meu pão, gosto de aquecer o meu leitinho de amêndoa com chocolate, gosto de comer a minha fruta e isto tudo leva tempo. São para aí 30 minutos ou 40 a fazer o meu pequeno almoço. Muita gente deve estar chocada neste momento a pensar, como assim tu levas 40 minutos para fazer o pequeno almoço? Amigos, eu gosto de comer bem, está bem? E se eu gosto de comer bem, eu tenho que estar consciente de que isso implica levar o meu tempo a cozinhar. Portanto, no judgments, please. E tem sabido super bem, porque eu sinto-me como eu estou bem relaxada e nem me apetece pegar no telemóvel. Porque é um momento comigo mesma e é um hábito que eu já tinha perdido há muito tempo. O de me levantar cedo, fazer o meu chá, fazer a minha comida, estar a chilar. Se bem que nos últimos minutos do dia eu acabo sempre por atrasar-me de alguma forma e sair de casa a correr, o que é impressionante. Mas é outro hábito antigo que eu estou a gostar de recuperar e que me tem dado um centro, tem-me dado uma direção, tem-me deixado bastante alegre. Mas também não me senti mal por ter acordado às 10 da manhã hoje. Atenção, se bem que amanhã eu tenciono acordar cedo, porque no domingo lá vou eu trabalhar outra vez. Então não posso exagerar muito, porque senão ao fim do tempo vai começar a doer quando eu não quero que doa. Outros hábitos. Não sei. Agora assim de repente não me vem nada à cabeça. Mas há um que eu vou retomar, que é preparar almoços cá em casa para os meus amigos. Deixei de o fazer por uma questão com outros amigos, que de momento já não são amigos. Exatamente por causa de almoçaradas cá em casa.
eu prometi que tão cedo ou que nunca mais voltaria a fazê-lo, mas eu reencontrei-me com uma amiga que é uma linda, que, que me incentivou, na verdade, a voltar a fazer almoços cá em casa, porque ela fez-me ver o valor que existe em juntar pessoas à volta de uma mesa para depois fazermos uma sessão de cinema, estarmos a comentar o vídeo, bebermos um chazinho, estarmos só a passar um bom momento caseiro, porque somos todos caseiros, tipo, oh my god. E ela fez-me recordar isso, ela fez-me recordar desse poder, dessa maestria, vamos por assim, que eu tenho de conseguir juntar pessoas de agendas muito ocupadas à volta de uma mesa. Então, é outro hábito que eu vou retomar a partir de fevereiro. Estou muito entusiasmada porque o hábito de cozinhar está assim um pouco em suspenso, tenho que ser sincera. Acho que o máximo que eu cozinho por dia é o meu pequeno almoço, porque essa é uma das grandes vantagens de viver com os pais. A mãezinha cozinha e eu, óbvio, que agradeço, porque eu também mal estou em casa. E a comida da minha mãe é estupidamente boa, portanto, nem vou comentar. Eu cozinho muito bem, mas a minha mãe é a mestre. Então, no comments. Eu adoro a comida dela, ela adora a minha comida, então às vezes vamos trocando, mas na maior parte das vezes é ela quem cozinha. E o meu hábito de cozinhar também vai se perdendo assim, mas também quando pego nos ingredientes, minha Nossa Senhora, é comer, repetir, raspar o tacho e lavar a panela, porque não há nada para servir no dia seguinte. É isso. Pelo menos estes dois hábitos, juntar pessoal à mesa e cozinhar, eu vou retomar nos próximos tempos, porque eu adoro cozinhar para pessoas. É o meu gesto de amor. É cozinhar e dar comida às pessoas. E se calhar eu deveria voltar a fazê-lo para também sentir aquele amor que eu estava a dizer. Não o amor que as pessoas me possam vir a dar pelo facto de eu lhes estar a dar comida, mas o amor que eu sinto no momento em que eu estou a cozinhar. Aquela calma, aquela tranquilidade, aquele silêncio da minha cabeça, pelo menos, porque eu tenho que estar concentrada, caso contrário perco os dedos. Sabe muito bem, sabe muito, muito bem. Então, só tenho a ganhar e a beneficiar disto tudo. Enfim, estou a ficar com fome, estou a ficar com sono. Já se passaram 42 minutos. Este episódio está bombástico, eu nem preciso de o ouvir novamente para saber que ele está muito bom. Está exatamente como eu gosto. Eu já disse isto uma vez, vou repeti-lo porque nunca é demais. Vou deixar-vos, vou comer, vou vestir o meu pijama, vou ler mais um bocadinho e vou descansar, porque amanhã é dia de acordar cedo, é dia de treinar, é dia de orientar mais 2 trabalhos da faculdade e quero ver se ao final do dia estou despachada para retomar uma série que comecei a ver, que encontrei no blog da Inês, o The Bear, que fala sobre um chefe renomado, muito famoso, que tem que tomar conta do restaurante que o irmão falecido lhe deixou no testamento. E é muito, muito intenso, porque é um cenário de restauração, been there, done that, é horrível, e pelas coisas que o personagem tem vindo a descobrir num universo que ele achava que já conhecia bastante bem. É muito bom, a série tem sido uma boa companhia quando a consigo ver. Eu vi a primeira temporada numa sexta à tarde, tudo de seguida, porque os episódios também são bem curtinhos, são para aí 20, 30 minutos por episódio. São bué corridos e houve um detalhe em particular que eu gostei, que eu reparei, que fiquei bué, wow, o pessoal é mágico, que foi com as luzes. Porque ao início as luzes são muito apertadas, são muito escuras, o foco é muito fechado. E à medida em que o protagonista vai avançando no seu luto e vai
modificando o modo como ele opera na cozinha, as luzes vão-se abrindo e, fica tudo muito mais perceptível no ecrã. E isso é fantástico. A maneira como o pessoal brinca com as luzes no cinema é fantástico, no mínimo. Estou a gostar bué, estou-me a identificar com muita coisa, estou-me a estressar com outras, porque, enfim, as recordações estão aqui guardadas ainda. Que abordagem é aquela? Meu Deus, tenho que me ir embora. E é isto. Nunca é assim que eu termino o episódio, eu termino sempre. Enfim, qualquer dúvida, questão. Mentira, não é assim que eu termino, só se passou uma semana. Respira, Carol. Enfim, espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, manda para o e-mail manda para o e-mail do podcast. Meu Deus do céu. Manda para o e-mail do podcast, congressobotânico@gmail.com. Vou deixar aqui o link das minhas redes sociais, tanto a conta de blogger como a conta de artista, que eu tenho estado em férias, porque também preciso. Vou deixar aqui o link da newsletter para acompanhares todas as segundas-feiras, o link do meu livro, o link de mais o quê? Quantos links é que eu tenho para meter aqui? O link do Buy Me a Coffee, caso queiras apoiar o meu trabalho, com um valor simbólico, podes comprar-me um chazinho, que eu vou sempre agradecer, independentemente do tempo que esteja lá fora. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.